E vamos começar com o vídeo da Semana do Leão. E a semana é cheia. Pela segunda vez no ano, o Sport tem uma semana cheia para treinamento. E não podia cair em um momento melhor. No início do Campeonato Brasileiro, onde todos os times estão jogando. Agora é a nossa hora de ter esse tempo para descansar e treinar, que é o mais importante. Treinar. É trabalho, como o Pepa fala. Vamos lá, vamos falar tudo da Semana do Esporte, do que já aconteceu, pois hoje já é quarta-feira, do que tá para acontecer ainda. Tudo, depois que vocês se inscreverem aí no canal. Primeiro, quero agradecer aos seguidores, pois estou chegando na marca dos 1000 inscritos. Faltam 12 inscritos apenas. Acho que bato essa semana, hein? Se vocês me ajudar, quem sabe não é nesse vídeo. Vamos lá, se inscreve aí no canal e obrigado para quem já está inscrito. A Semana do Leão começa com ela bem polêmica. Depois do assalto sofrido na Ilha do Retiro no jogo contra o Palmeiras, o começo da semana foi turbulento, com o Sport em todas as mídias, debate sobre a arbitragem brasileira, e na reunião que tem toda final de rodada entre a CBF e os clubes, foi decidido que o árbitro e o tanto de campo como do VAR foram suspensos. Estão suspensos e não irão apitar as próximas rodadas aí do Brasileiro. Até quando vão ficar suspensos? Não vi essa informação, mas a primeira resposta que a CBF deu foi assumir o erro e suspender os árbitros. Mas isso aí não vai fazer os pontos voltarem não, né, CBF? E para quem não está acostumado com isso, acho que a maioria dos times está, isso é muito comum. Vai, erro grave, depois suspende o árbitro e não muda nada na nossa arbitragem. Continua essa porcaria que é hoje. Então, essa medida assim, beleza, é um cala-boca e não resolve absolutamente nada no futebol brasileiro. Os pontos do Sport não vão voltar. A arbitragem não vai melhorar por causa disso. Então, o que a gente espera da CBF, no mínimo, uma CBF que está totalmente perdida nas suas tarefas, é que apresente um trabalho para evolução da qualidade da nossa arbitragem. Mas eu acho que é esperar muito de uma entidade que não consegue nem escolher um treinador, não consegue nem ter um planejamento para sua seleção. Seleção hoje que a torcida que não tem mais torcida. E porque a seleção não joga? É por causa do carisma? O que vai fazer com que a torcida se aproxime da seleção? Sabe o que faria a torcida se aproximar da seleção? A CBF ser uma entidade séria. Porque quando faz essas besteiras que faz na arbitragem, quando favorece alguns times em tabela, quando favorece alguns times errando só a favor, porque eu tô esperando o erro contra o Palmeiras, que não tem, né? Quando acontece isso, vai fazendo, sabe o quê? Que o torcedor se afaste da CBF. E a seleção, ela representa a CBF, não a torcida brasileira. É isso que a seleção hoje representa, uma seleção de empresários, onde tem muitas segundas intenções ali e ganhos envolvidos. Nunca são convocados melhores, nunca são convocados jogadores fora ali dos queridinhos da CBF. Então, CBF, se tu quer aproximação do torcedor brasileiro com a seleção, começa com isso, com apresentando um planejamento e um projeto para melhorar a arbitragem brasileira. Já seria um grande passo, beleza? Ponto. Esse foi um item aí do começo da semana aí do esporte. Semana essa, como já falei, que o esporte tem cheia para treinamento. E temos a volta de Atencio. Atencio já está liberado e deve viajar para o jogo contra o Vasco. Jogo esse que será realizado aí no final de semana, em São Januário, estádio onde o esporte tem dificuldades de vencer.
mas que é de suma importância a nossa vitória lá no Rio de Janeiro. Pois nos 2 primeiros jogos conseguimos 1 ponto contra o São Paulo fora de casa, no jogo 0-0, onde o Sport se comportou bem, e em casa perdemos para o Palmeiras com um grande desempenho aí a favor do Palmeiras da arbitragem. Então, o Palmeiras venceu 2-1, não marcamos ponto. Então, temos um jogo até agora em casa e só temos 1 ponto no total. O ideal era que o Sport tivesse no mínimo 3 pontos. E isso contando já com o jogo do Vasco. Isso seria no mínimo. Como não conseguimos chegar nesses 3 pontos contra o Vasco, o empate já não é tão bom assim para o Sport, olhando o momento. O ideal seria a gente ir lá contra o Vasco e arrancar essa vitória. E eu não vejo como impossível isso, pois o Sport jogou muito bem contra o São Paulo, jogou bem contra o Palmeiras. O primeiro tempo foi completo do Sport, o segundo tempo o Sport caiu um pouco quando os principais jogadores do Palmeiras entrou, mas não se compara o time do Palmeiras ao time do Vasco. O Vasco vem jogando muito ruim, ganhou ali do Santos, não sei como, de virada, muito mais porque o Santos é outro time horrível, e quando pegou o Corinthians atropelou, venceu por 3-0 com 2 gols anulados e fora os aperreios que o Corinthians ainda deu no sistema defensivo do Vasco. Então, o Vasco não é lá essas coisas, dá sim para o Sport ir lá e vencer, e ainda mais com essa semana cheia que o Sport está trabalhando, está resolvendo aí os seus problemas ali na questão da último terço do campo, que é aquele último passe, a finalização perfeita. É isso que está faltando. O sistema defensivo do Sport encaixou, tá bem. Esse sistema 4-1-4-1 que Pepa implementou tá surtindo resultado agora no Brasileiro. Acredito que temos boas perspectivas aí para o resto do campeonato. E essa semana é muito importante para isso, pois já tivemos 2 jogos que deu para fazer um diagnóstico do trabalho que foi feito até agora para o Brasileiro, e agora com essa semana dá para Pepa ir refinar algumas coisas. Como eu falei, temos a volta de Atêncio, Paciência ainda é dúvida, Hereda, que saiu machucado do jogo contra o Palmeiras, até agora as notícias é que ele não preocupa para o jogo contra o Vasco, foi só questão de uma pancada ali que já está se recuperando. Então são esses pontos. Sobre o Sport, de notícias não temos muito e é isso. Aí vamos passar um pouco pela fofoca e outra pela questão aí do nosso jogador da base, Zé Lucas, que está lá na seleção. A parte da fofoca é sobre Mikael. Mikael que foi apresentado lá no CRB, eu acho que foi uma grande contratação do CRB, e ele falou que o Sport era louco para contratar ele de novo até 2024. Aí, assim, Mikael, eu acho que era mais da torcida. A torcida quer muito tu aqui. E eu torço até para tu se destacar no CRB e o Sport te trazer de volta. Eu quero muito ver Mikael no Sport mais uma vez. Acho um excelente jogador, uma finalização como poucos. Eu comparava ele muito naquele início no Sport com o Adriano Imperador. A batida forte, muita força física. Torço muito por tu, Mikael. Mas assim, nos últimos trabalhos que você fez, não credenciou você a realmente entrar no filtro que essa diretoria ela decidiu. Ela não está fazendo apostas em jogadores assim, numa decadência grande. Eu não sei esses que veio da Europa, mas assim, vamos confessar que é outro nível. Sérgio Oliveira vinha numa queda, Paciência vinha numa queda, mas eles vinham jogando. E Mikael, quando jogou lá na Europa, não teve chance nenhuma. E assim, ele foi meio
não foi muito comprometido com seu físico. Acredito que até hoje ele está com um físico bem melhor, mas depois da pancada que ele levou aí de nenhum clube contratar ele no ano passado. Então, Mikael, torço muito aí pelo teu crescimento no CRB. Queríamos sim você aqui, mas foi mais parte da torcida e não da diretoria. Mikael falou que teve até uma conversa com a diretoria no passado, mas que não andou para um acerto. Então essa é a fofoca aí da semana e vamos falar sobre Zé Lucas. Ele que está lá na seleção brasileira, seleção que joga hoje pelas semifinais já, vai pegar o Chile. Seleção que ficou em primeiro lugar na primeira fase, com 3 vitórias e um empate, fazendo 10 pontos. Vai pegar o Chile e às 6 horas, agora, né? Que esse vídeo vai estar sendo lançado aí de 5 horas, então de 6 horas tem o jogo. E aí vai para a final. A final que vai ser no dia 11, sexta-feira. Então, sexta-feira tem a final que vai ser contra Colômbia ou Venezuela, que jogam hoje. Então, tem tudo aí para a seleção se sagrar campeão desse torneio, hein? E torneio esse que acaba na sexta. Então, no final de semana, Zé Lucas já vai estar de volta no Sport. Não deve jogar contra o Vasco porque não treinou nem nada, a não ser que ele fosse eliminado hoje. Aí voltava, poderia, quem sabe, até ficar no banco, mas não acredito nisso. Acho que a seleção passa. E aí a gente teria ele de volta aí mais no final de semana. E aí poderia até enfrentar o próximo adversário, né? Ele vai estar disponível já para o próximo jogo depois do Vasco, que é contra o Bragantino na Ilha do Retiro, quarta-feira. Então, na próxima quarta, já teremos Zé Lucas de volta, mais uma opção ali para a volância. Importante essa volta porque nossos volantes já estão tudo amarelado aí, né? Ser suspenso é no estalar de dedo, do jeito que a arbitragem tá bem pesada para cima do Sport. E aí, ó, não é vitimismo não, mas eu acompanho o Sport há muito tempo. E toda vez que o Sport tá na Série A é esse aperreio, com a arbitragem com 2 pesos e 2 medidas, quando é a favor e contra o Sport. Eu vejo que não é só o Sport que sofre com isso. Existem os queridinhos da CBF e existem os times que sofrem. E não estou aqui para levantar a bandeira de uma região contra outra, mas é fato. Você que não é do Nordeste não vai entender porque você não vive, você não assiste todos os jogos, você não vê o quanto os times do Nordeste são prejudicados. Hoje nós temos 5 times do Nordeste na Série A. Se juntem para cada erro que tem contra os times de Série A ser uma briga do bloco e os 5 representar queixa e apoiar o time que sofre com esse problema da arbitragem. Se unam em relação a isso. Eu sei que no futebol é muito difícil a união dos clubes, mas separado vocês só perdem. Então acorda, pelo menos nisso, só nisso, para não deixar, porque isso vai minando, vai tirando, ó, o Sport já perdeu 1 ponto, esse 1 ponto pode fazer diferença lá no final, numa briga de rebaixamento, numa briga por uma vaga na Libertadores, faz muita falta 1 ponto, e eles vão minando os times assim, é 1 pontinho aqui, é 2 pontinhos ali, é um saldo de gol aqui, é um amarelo, é isso, e no final faz diferença quando soma tudo que é prejudicado durante todo o campeonato. Então vocês, presidente dos clubes, se unam. E Yuri Romão, puxa, isso aí. Você que já tem um bom contato com o pessoal do Fortaleza, mais com Fortaleza, tenta implementar isso, pelo menos nesse item, arbitragem. Se unam. E a gente, torcedor, é apoiar o esporte, que o esporte está demonstrando evolução grande no começo desse campeonato brasileiro,
tá como eu esperava, que o time é bom. O Campeonato Pernambucano que estraga o ano, é o cemitério de trabalhos e de treinadores, como eu digo. Mas agora começou o Campeonato Brasileiro, é outra história. Precisamos vencer nosso primeiro jogo para dar a confiança total. Se acontecer de vencer esse jogo do Vasco, seria muito bom, pois os próximos jogos são Vasco em casa, fora, Bragantino em casa e Corinthians fora. Jogo contra o Corinthians eu não conto trazer ponto. Bragantino temos que vencer e nesse do Vasco temos que pontuar. O ideal é a vitória contra o Vasco, já que perdemos para o Palmeiras em casa. Se a gente pontuar, não é o fim do mundo. Vamos ficar ainda abaixo ali do esperado para essas 5 primeiras rodadas, mas estaremos bem próximo. O que não podemos é voltar do Rio com uma derrota. Isso aí não tá na conta. O ideal é a vitória. O empate é aceitável. A derrota não dá. Não dá. Não pode. E espero que Pepa esteja fazendo um trabalho bom nessa semana, preparando o time bem, que o time chegue fisicamente bem para esse jogo contra o Vasco, que será sábado às 9 horas da noite. Então é isso, pessoal. É isso que tem para essa semana e pelo esporte tudo.